Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 7, As Dádivas do Reino. Vamos para a seção 2, A Lei do Reino. Parágrafo 1. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus e, devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também o vês desse modo, estás vendo-o como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscureces o reino, estás percebendo o que não é de Deus. O único pensamento que se assemelha ao pensamento de Deus é o pensamento da cura. E aqui não estamos falando de cura do corpo. Aqui estamos falando da cura da nossa mente, de curar o que pensamos que somos e voltar a ser o que já somos na realidade. Portanto, se alguém se percebe doente, já está dizendo que não é o que Deus criou, já está dizendo que é um corpo separado e doente. E se nós também o vemos doente, estamos também separando o irmão do reino de Deus. 2. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por aumentar e integra por estender. O que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que ela governa são muito diferentes dos pensamentos no reino. As leis têm que ser adaptadas às circunstâncias quando se quer que elas mantenham a ordem. A principal característica das leis da mente, assim como operam nesse mundo, é que, obedecendo-as, e eu te asseguro que tens que obedecê-las, podes chegar a resultados diametralmente opostos. Isto é assim porque as leis foram adaptadas às circunstâncias desse mundo, no qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis, porque tu podes responder a duas vozes conflitantes. E aqui ele vai nos dizer novamente: o que projetas ou estendes é real para ti. Aquilo que cremos, as nossas crenças, elas vão ser reais para nós. Então, se acreditamos na separação, eu vou projetar um mundo separado. Se acreditamos na unidade, na perfeição do reino de Deus, é isso que eu vou ver fora e vou estender aos outros. 3. Fora do reino, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para, abre aspas, o que projetas, tu acreditas, fecha aspas. Essa é a forma na qual ela pode ser ensinada, porque fora do reino o aprendizado é essencial. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros e, portanto, acreditas que eles sejam. No reino não há ensino ao aprendizado, porque não há crença, só há certeza. Deus e seus filhos, na segurança do que é, têm um conhecimento de que o que tu estendes, tu és. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela. E seus filhos, que criam como ele, a seguem com contentamento, tendo conhecimento de que o aumento do reino depende dela, assim como dependeu a própria criação deles. No reino de Deus não há crença, só há certeza. E o reino de Deus, ele acontece aqui e agora, nesse instante, de acordo com o sistema que eu estou operando. Eu só consigo me manter no reino de Deus, operando através do Espírito Santo, sendo unificada com essa mente
porque é a mente real. Tudo o que nós estendemos, nós somos. Por isso devemos estar atentos sobre como eu vejo o que está fora. Se eu vejo o que está fora separado, julgando, tendo qualquer tipo de opinião, estou vendo separação. Mas mesmo que eu olhe com os olhos do corpo, eu só preciso reconhecer que isso não é a realidade. Com os olhos do corpo, eu vou ver tudo separado, se eu continuar achando que a realidade está em ver com os olhos do corpo. Portanto, nosso treino é olhar para tudo nesse mundo e não se identificar com isso. Olhar e saber e ter a certeza de que essa não é a nossa realidade e nem a realidade do outro, que a nossa realidade ainda está intacta, mantida na mente de Deus. 4. As leis têm de ser comunicadas, se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma, de tal modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. O Espírito Santo é a parte da nossa mente que traduz toda a percepção de uma maneira única. Não podemos fazer isso por conta própria, porque a nossa mente é dividida. A nossa mente vê dualidade, então ela vai manter aquilo em que nossas crenças acreditam. Por isso, o Espírito Santo é necessário para que possamos ver tudo de uma mesma forma. 5. O propósito do Espírito Santo ao traduzir é exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças na forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo, só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado, mas quando deserdaste a ti mesmo, vieste a ser um aprendiz da necessidade. O Espírito Santo nos diz que as diferenças não importam, só o significado importa. E enquanto pensamos separação, não vamos expressar a verdade. E só por isso precisamos aprender, porque nos esquecemos. 6. Ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueces de modo a lembrar melhor. Não vais compreender as suas traduções, enquanto escutas duas maneiras de interpretá-las. Portanto, tens que esquecer ou abandonar uma para compreender a outra. Esse é o único caminho no qual podes aprender a consistência de modo que possas, afinal, ser consistente. O treino da nossa mente é um treino em esquecer o passado, esquecer a separação e nos lembrar da unidade, nos lembrar daquilo que o Espírito Santo nos ensina. Por isso, temos que esquecer ou abandonar o sistema separado para podermos nos lembrar do sistema real, unificado. E assim vamos treinando a nossa mente a nos lembrar só do que é real, para que sejamos consistentes no aprendizado. 7.
o que pode significar a perfeita consistência do reino para aqueles que estão confusos? É evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede o aprendiz de apreciá-lo. Não há nenhuma confusão no reino, porque há apenas um significado. Esse significado vem de Deus e é de Deus, porque também é o que tu és. Tu o compartilhas e estendes, como fez o teu Criador. Isso não precisa de tradução, porque é perfeitamente compreendido, mas necessita de extensão, porque significa extensão. A comunicação é perfeitamente direta e perfeitamente unida. É totalmente livre, porque nada discordante jamais entra. É por isso que é o reino de Deus. Pertence a Ele e é, portanto, como Ele. Essa é a sua realidade e nada pode agredi-la. E assim não há confusão no reino, porque no reino só existe um significado e esse significado é a única unidade de tudo que existe. E é por isso que o único modo de aprendizado é estender a verdade para tudo. E quando nos comunicamos de uma só maneira, não tem como ter falha na comunicação. Essa é a realidade de Deus e do seu Filho. O seu reino é uno e nada pode ameaçar. Nada real pode ser ameaçado. E logo estaremos juntos para a leitura da próxima sessão.